Olá, você está assistindo a mais um Café com Carol. Estamos aqui na TV Carol Gondalini e antes de começar já vou pedir para que você se inscreva no canal, acione o sininho para que seja avisado a cada novo programa. E hoje eu estou no episódio 2 com o meu convidado Edson Boaventura, um ufólogo há mais de 41 anos já, apresentador do canal do YouTube Enigmas e Mistérios. Ele já participou da live, como eu havia dito no episódio anterior. Ficamos mais de 1h30 e ficaremos uma semana batendo papo sobre isso. É um assunto misterioso que aguça muito a curiosidade das pessoas e ele tem muito material para trazer. Então, de novo, muito bem-vindo aqui no Café com Carol. Eu que agradeço, né, o seu convite mais uma vez, né? E hoje a gente vai mostrar algumas coisas incríveis aqui, né? Eu tô super curiosa então, porque... o pessoal também deve estar aí, né, ansioso para ver o que eu trouxe, né? Com certeza, mas antes disso eu vou te fazer uma pergunta. Minas, muita coisa, né? Varginha, né? Tudo é Minas. Tem alguma coisa de especial para aparecer tanto, né? Acontecer tantas visualizações de objetos voadores e tudo mais em Minas? Olha, Minas Gerais, ela está, vamos dizer assim, no top 1, né, em primeiro lugar em quantidade de aparições de OVNIs. Uhum. Né? Eu acho que ela está em primeiro, aí depois a gente tem aí o estado do Rio Grande do Sul em segundo lugar. Tá. Depois vem parte do Nordeste, Norte, que tem bastante coisa, mas Minas, ela é campeã. Talvez pela grande porção territorial, né, que ela é bem grande ali. E o mineiro, ele está ali encravado em muitas serras, né? Muita água, muitos minérios, pedras preciosas. E os mais antigos, eles já contavam essas histórias para os filhos, né? Para os netos, foram repassando, principalmente de lendas, né? Que algumas lendas, por exemplo, mineira, a Mãe do Ouro, por exemplo, ela é uma bola de fogo que aparecia no topo da serra, né? E onde ela pousava, segundo os mais antigos, é onde tinha ouro enterrado. Mas hoje os ufólogos sabem que isso, na verdade, poderia ser ou um objeto voador não identificado, ou uma sonda que poderia ter algum tripulante dentro, ou ser teleguiada também. Como um drone. Assim como outras lendas, né? Por exemplo, você vai para Passatempo, em Minas Gerais, lá eles falam do carro fantasma. Então, são aqueles faróis que, na verdade, é o OVNI. Às vezes vai seguindo o carro na estrada. Tem a mula sem cabeça, que seria um disco voador pousado emitindo um foco de luz, às vezes avermelhado. Então, eles falam que a cabeça da mula era de fogo. O folclore. E como vê de longe, vê aqueles pezinhos, né? Então, por isso que é uma mula. Mas, na verdade, era o disco voador pousado, emitindo aquele foco de luz. Então, muitas lendas ali, elas têm um cunho ufológico. O Boitatá, por exemplo, que em 1560, o José de Anchieta já falava numa carta para os superiores dele a respeito do M-Baitatá, ou Boitatá, que seria M-Bai, coisa, Tatá, fogo. Então, uma coisa de fogo que perseguia os índios naquela época e às vezes os matava. Isso está escrito na carta do José de Anchieta. E com o formato eles tentavam identificar que era um boi, que era um animal, porque luz, não aceitava... né? Uma cobra de fogo. Então. Esse tipo de coisa. Então o folclore... Cobra de fogo, gente, a cobra de fogo, É verdade. Então, as lendas, então, elas podem ter, sim, uma origem no fenômeno ufológico que a gente entende e estuda hoje. É verdade, estava confundindo da mula sem cabeça, Minas, então. Falando em Minas, né, eu trouxe para você a revista mais recente da OVNI Pesquisa. No outro programa eu te presenteei com aquela que tinha sobre Varginha, Sim. tinha algumas coisas. Essa daqui, ela tem uma matéria sobre os mistérios de Luminárias. Luminárias é uma cidade de Minas também. Olha o nome. A gente esteve lá em Luminárias fazendo um trabalho de pesquisa de campo. Entrevistamos várias pessoas, né? E o que a gente descobriu lá na cidade? Que o nome Luminárias se deu a 1500, 1600, devido ao fenômeno luminoso que ocorria já na Serra das Luminárias. Por isso que é luminária.
Entendi. Que era o nome foi devido às aparições. Devido às aparições de OVNIs lá na região. A gente está para voltar lá, para entrevistar outras pessoas, né? Porque o tempo que a gente passou lá foi pouco. Eu acredito. E nós coletamos muitos casos envolvendo avistamento de objetos e também tripulantes. E de pessoas que não se conhecem e acabam relatando a mesma coisa? A mesma coisa. Isso que é legal, né, gente? Porque sempre vai ter alguém que quer mentir que viu. Locais diferentes e pessoas diferentes. Entendi. Então, o sul de Minas, ele é riquíssimo. Essa região de Luminárias, Lavras, São Tomé das Letras, Varginha, Três Corações, ela já tem uma casuística antiga que ocorre ali na região. Por exemplo, na aeronáutica, a gente tem um relatório de 1970 na região de Varginha. Eu acho que eu tô com esse relatório aqui. Nossa. Se eu tiver com ele, eu vou até te... Aqui, ó. Isso aqui é um relatório reservado da Força Aérea Brasileira, em que ele relata um avistamento que aconteceu em Varginha na década de 70, tá? Antes daquele caso lá de Varginha, né? Da criatura de Varginha. Em 71. Eu tenho até um desenho aqui da criatura de Varginha, né? Que as meninas viram lá no terreno baldio. É isso que eu ia te falar. Ele tinha esse formato, que como chama? Que é o mais tradicional. Esse seria um ser tipo gama. Gama. Né? Que corresponde a 5% dos casos, né, mundiais. O olho vermelho mesmo. Tinha o olho vermelho, tinha umas protuberâncias na cabeça, que não eram chifres, tá? Eram uns calombinhos na cabeça. Tá. E esse caso aí, ele foi um caso famosíssimo, né? Que aconteceu no sul de Minas, a partir do dia 19, 20 de janeiro de 1996, e teve todo um desdobramento envolvendo queda de aeronave, captura de criaturas não classificadas, transporte dessas criaturas para a Unicamp, em Campinas. E depois, mais para frente, foi para os Estados Unidos. Depois foi para os Estados Unidos. E também teve até militares que capturaram, que chegaram a morrer. Por exemplo, o Marco Elixerez, que é um militar que caçou o ET de Varginha e morreu com o corpo infectado por uma bactéria muito forte e estranha. Isso segundo até o doutor Janini, que a gente conversou com ele, que foi o que fez a autópsia do Marco Elixerez, né, esse policial militar, ele disse que é estranho, realmente, o caso do Marco Elixerez. Tem coisas que acontecem que só teria essa explicação. Com a ufologia, com esses casos, porque são coisas diferentes. Agora, brincadeira à parte, que eu gosto de brincar, será que o ET gosta do pão de queijo, cafezinho lá de Minas, né? Aquela coisa gostosa. Então, eu tenho até acho que um desenho aqui, você falando gente, isso. É só de Minas. Aqui, até eu ia querer doce de leite, aquela coisa, aqui, né? O pessoal brinca, fez até uma caricatura aqui, ó. Depois você conseguir colocar na tela. Que o ET de Varginha tava lá. Cafezinho e pão de queijo, que é um por favor. E um pão de queijo. Eles foram pra lá. Gente, é bem por aí, não é? Eu vou tirar foto desse. Esse gostei. aí pode tirar. Ele não é bobo nem nada. Tinha até da ex-presidente Dilma aí também, né? Que iria colocar o ET no Ministério de Integração Espacial, né? Então tem O povo brinca muito. O pessoal brinca bastante, né? Mas algumas pessoas levam a sério. Isso. E hoje a gente tem mais de 150 testemunhas, civis e militares, que participaram direta ou indiretamente do caso do Varginha. O que nos leva a crer que alguma coisa, de fato, real, aconteceu lá. Então, o caso Varginha, resumindo, é um arquivo X real que aconteceu com todos os ingredientes, morte de pessoas, mortes de animais, captura de seres, queda de nave, né? Isso, e ameaças dos pesquisadores, telefone grampeado, né? Então, tudo isso engloba homens de preto que apareceram para tentar subornar a Liliane e a Valquíria e a mãe delas, a dona Luísa. Eles estiveram na casa delas oferecendo dinheiro para que elas desmentissem o caso, mas elas não desmentiram. E até hoje aí o caso do Varginha, ele persiste e a pesquisa continua. Tem muita gente que não acredita, mas tem muita gente que não acredita em Deus, tem muita gente que não acredita em várias coisas e a gente está vendo, eu estou aqui comprovando material sério. E assim, quando você diz vida em outro planeta tal, em outra galáxia, em outra fora da nossa galáxia? Sim, a origem, né, desses seres, o que a gente pode falar assim são conjecturas e teorias que existem para tentar explicar de onde vem. Então você tem
a teoria extraterrestre, que viria de fora. Só de fora da Terra, do planeta Terra, mas da mesma galáxia. Isso. Não, pode ser de outras galáxias também. Não, é extraterrestre, fora da Terra. Só. A gente tem a teoria de outras dimensões, então eles entrariam através de espécie de portais, alguma coisa assim. Teria intraterrestre, ou seja, dentro da própria Terra. Do magma ali, da parte interna, uma camada protuberâncias na crosta terrestre. Não que a Terra seja oca, isso aí eu não acredito. Mas que teriam cavernas, alguma coisa na crosta terrestre e eles ficariam ali dentro. Isso explicaria, por exemplo, o Grey, que é aquele cinzento de olho preto, que parece que ele é mais adaptável a um habitat escuro, sem luz. Talvez até aquele olho preto não seja o olho de fato da criatura, pode ser um equipamento, uma espécie de óculos ou equipamento para adaptar a uma quantidade de luz excessiva que eles de repente não estariam acostumados. Isso é tudo especulação e não tem conjectura. Não tem nada comprovado. E existe também uma outra teoria, embora ela tenha uma força menor, que poderia ser a própria raça humana no futuro, voltando para o passado para resolver um problema. Um problema talvez genético, alguma coisa assim. E aí seria outra dimensão mesmo, né? E aí seria, no futuro, um outro tempo, né? Também, seria mas teria que ter um portal também de passagem do tempo. Teria para voltar ao passado. E aí isso até bacana a gente ouvir, né? E isso a gente fica pensando, porque muitos dos casos têm as abduções, as experiências genéticas, esse tipo de coisa. Então, faz um sentido, embora ela não é tão forte. Eu sou mais adepto da teoria extraterrestre, né? De que são seres criados por Deus também, né? Tudo foi criado por Deus, de outros planetas, de exoplanetas que estariam chegando aqui no planeta Terra, no nosso planetinha azul. Mudando de assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita em Deus, tem fé? Você tem alguma religião? Alguma crença cristã? Conta pra mim. Atualmente eu sou evangélico, né? Sou presbítero de uma igreja. A gente acredita, logicamente, em Deus, acredita em Jesus Cristo. E eu acredito que exista também vida em outros planetas, porque a gente não acreditar nisso é a gente limitar o poder criativo de Deus. Isso é legal, sabia? Sabe por que eu quis te perguntar? Porque você falou que Deus também criou. Isso é muito importante, né? Então é bacana porque você tem estudo, gostoso de ouvir. Agora, no programa passado, você me disse que ia me mostrar alguma coisa eu trouxe. Real, tá material para eu ver, não é destroço como você falou. É um fragmento de um objeto voador não identificado que explodiu em Ubatuba no dia 7 de setembro de 1957 na Praia das Toninhas. Olha. Ubatuba é litoral norte do estado de São Paulo. E o que aconteceu lá? Eu tenho aqui algumas telas, de repente você pode até também estar colocando, para a gente fazer um histórico desse caso. Em 1957, o Dr. Olavo Fontes, ele recebeu do Ibrahim Suede, que é um jornalista famoso do jornal O Globo, carioca, recebeu esses fragmentos que ele tinha recebido de uma pessoa que viu a explosão desse disco voador lá na Praia das Toninhas. Quando ele recebeu, ele mandou para o Ministério da Agricultura e fez uma análise, chegando à conclusão que isso era 99,9% de magnésio puro. Existe alguma aeronave assim aqui na Terra? Não existe. Totalmente feita de magnésio, não, mesmo porque o magnésio é extremamente inflamável. Agora, tem um detalhe que a gente vai chegar. Esses fragmentos, eles chamaram a atenção de vários laboratórios no mundo. Então, foi analisado na Dow Química, lá nos Estados Unidos, na Caltech, na NASA, universidades da França, porque, como era um material procedente de um OVNI, de um objeto voador não identificado, a ciência quer saber o que tem de diferente ali. Nós também recebemos 4 fragmentos. Tem um dos fragmentos que está nessa caixinha que ela vai ter a oportunidade de pegar na mão. E esses 4 fragmentos a gente recebeu de um filho de um ex-militar do Exército que participou desse recolhimento desses fragmentos. Agora, o que aconteceu na atualidade? A gente tem um cientista da Universidade de Stanford, que é o Gary Nolan. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o Gary Nolan. Ele analisou
12 fragmentos Desse de OVNI, de vários eventos ufológicos. Um deles era Ubatuba. No caso de Ubatuba, ele chegou à conclusão de que os isótopos constantes naquele OVNI ali não correspondia ao magnésio terrestre, ou seja, só pode ser alguma coisa de fora. Porque se não é magnésio terrestre... Não era compatível, para a gente falar numa linguagem, né? Não é compatível. 30% de diferença. Então, esse elemento veio de fora, de algum outro lugar. Ele foi perguntado também se era possível, hoje, na atualidade, a gente gerar, mexer nos isótopos desse material. Sim. Ele respondeu que é possível fazer isso, mas seria uma técnica muito cara, seria muito dispendioso, e também ele não consegue enxergar o porquê que alguém mexeria no isótopo de magnésio. Nunca se mexeu nisso. Sim, mudar quimicamente um minério, nada... Um minério, um magnésio. Nós consultamos também alguns especialistas de meteoritos, até para eles falarem se esse material era meteorito ou não. E os especialistas, por exemplo, Paulo Anselmo Mattioli expediu um laudo dizendo que aquilo não é meteorito, não tem característica de meteorito, porque meteoritos que já caíram na Terra, que tem na composição magnésio, teria no máximo 26%. Jamais 99,9%. Esse é puro. 99,3%. Esses fragmentos que nós temos, nós levamos para a USP e fizemos análise. Aqui é um dos laudos. Gente, é tudo que documentado. Foi feito na USP, na Universidade de São Paulo. E lá se confirmou que realmente é 99,3%, sendo que o 0,7% se trata de óxido de magnésio, magnésio enferrujado. Já que ele caiu na praia, né, tem a salinidade, oxidou. Aqui eu estive no museu da Argentina, que também possuía 2 fragmentos desse evento, desse OVNI que explodiu em Ubatuba. Inclusive foi através desse material que o Jacques Vallée, um físico francês, levou essas amostras para o Gary Nolan fazer as análises isotópicas lá. Então, hoje a gente pode afirmar com 100% de certeza que isso se trata de algo relativo a um OVNI. Não tem nada a ver com o magnésio terrestre. É algo diferente. E outra coisa que vocês devem estar se questionando, mas o OVNI não teria que ter um elemento químico diferente? Não, porque o universo ele é composto dos mesmos elementos químicos da tabela periódica que nós conhecemos. O que pode ter em quantidade diferente em cada lugar. E os isótopos diferenciados, que é o que foi constatado nessa amostra específica de Ubatuba que a gente está falando. É lógico que houve mais 12 análises que o Gary Nolan fez em outros elementos, mas aí a gente não tem tempo aqui também de explanar tudo isso. Né? Então, Ubatuba, tem aqui alguns jornais, né? Caiu em São Paulo disco voador. Esse aqui é o pesquisador carioca que na época fez, né, toda a investigação. E aqui fala provável origem de magnésio puro, olha só. E aqui tem outro Record Jornal, ciência confirma pedaços de metal são de procedência extraterrestre. Porque não isso tem, já gente, naquela época. Como. É incrível, já naquela época. Incrível. Então vamos dar uma olhada nesse material? Então, isso aqui foi me dado, né, com os 4 fragmentos, aqueles 4 fragmentos. Eu trouxe um deles porque a gente mantém isso aqui também separado, porque isso aqui vale ouro, né? E outra porque coisa, não é todo mundo que tem um pedaço pena de que eu não tô com meu óculos, e ele, inclusive, é leve, porque magnésio é algo bem leve e duro, extremamente resistente. Ele é prata, né? Ele é cinza. Ele é acinzentado. E ele tem uma textura, eu achei que ele ia ter brilho. Então, quando foi feita as análises nesse material, ele acabou perdendo a cor. Não sei se dá para ver, ela vai focar. A cor original era essa na época. Tava meio cor de bronze. Como se fosse queimado, tá vendo? Exatamente, não parece uma brasa queimou mesmo? É porque ele ficou assim depois da análise que foi feita na USP. Jogaram algum elemento, alguma coisa que acabou alterando a característica física dele, mas a característica física é a que está aqui nessa imagem. Leve. É extremamente leve. Assim, considerando que isso se trata de um objeto voador não identificado, você teve o privilégio de ter um pedacinho na mão, né? Um pedacinho. Amei. É muita história, é muita coisa. E olha que interessante. Inclusive a letra, né, que a gente vê aqui nesse papel,
que foi me dado, a gente vê que é antiga, né? Antigamente o pessoal escrevia assim, né? É verdade. 1957. 1957. E você vê que é uma letrinha mais rebuscada, né? Antigamente se fazia caligrafia. Né? Então, é bem caligráfica mesmo. Né? Não, agora eu vou te falar. Como você continua aí com esse material, porque a NASA tudo quer pra eles, né? Agora, falando Isso vai pro museu. Isso vai pro museu. Isso a gente pretende colocar no museu também. Maravilhoso, né? Agora, sim, essas semanas passadas, houve um um alvoroço, falando da NASA, o que foi tudo aquilo, o que aconteceu, teve audiência, a gente estava comentando, eu ouvi falar, sabia que a gente ia fazer o programa, mas acabei não me atentando. E o que foi todo esse vucu-vucu? O ex-presidente Trump, norte-americano, ele tinha pedido para o Pentágono informar ao Congresso tudo o que eles sabiam a respeito dos UAPs. UAPs, para quem não sabe, em português seria FANI, Fenômeno Aéreo Não Identificado. O que foi feito? Foi feito um relatório preliminar. No dia 25 de junho de 2021, foi liberado esse relatório preliminar e foi marcada essa audiência pública com deputados, né? E demorou várias horas, o pessoal falando, apresentando vídeos e tudo mais. Para resumir, o que eles chegaram à conclusão? Com base naqueles casos que foram apresentados, que a princípio eram 144 e agora já tem 400 casos, eles chegaram à conclusão de que esse fenômeno é desconhecido, eles não sabem o que é, não falam que é alienígena ou extraterrestre, mas falam que o fenômeno, ele causa uma certa preocupação na segurança nacional norte-americana, porque eles consideram esse fenômeno dos UAPs uma ameaça. Então, o que ficou decidido ali? Que eles iriam criar um comitê de investigação para tentar descobrir ou aprofundar o que seriam isso. Porque em alguns casos, por exemplo, em 11 casos, houve quase choque entre os pilotos, né, as aeronaves e esses objetos. Então, causa uma preocupação realmente. E os Estados Unidos não sabem se essas tecnologias estranhas poderiam ser tecnologia ou drones de países inimigos, por exemplo, a Rússia ou a China ou algum outro país. Então, eles estão preocupados que esses objetos estão invadindo o espaço aéreo norte-americano e aí eles resolveram publicamente fazer algo desse tipo. Todavia, o pessoal da inteligência disse já nessa audiência que essa informação, para ser liberada, ela tem que ser controlada, porque algumas coisas poderiam afetar a segurança nacional. Então, o que a gente avalia de tudo isso? Vai continuar tudo a mesma coisa. Eles vão continuar cobertando, porque eles vão liberar apenas aquilo que eles querem. Eu achei que o presidente tinha acesso a essas informações confidenciais. O presidente ele tem um acesso limitado até um certo nível, mesmo por conta da segurança. Quem tem um acesso mais profundo é o pessoal de inteligência e cientistas que trabalham com isso. E aí eu poderia te falar com certeza absoluta o Pentágono. O Pentágono tem um órgão que estuda profundamente esse assunto já de longa data. Os projetos norte-americanos, eles vão mudando de nome conforme vai passando os anos, né? Teve o projeto Blue Book, projeto GRUD, projeto Moondust, e aí vai até chegar nos dias atuais. E eles têm aquela área, né? Área 51, Zona 51 é área. Tem área 51, área 52, área 53. E eles dizem, né, que tem lá o próprio ET mesmo, o ser, né, que eles fazem análise e tudo. Será que tem vivo? Então, você acha que ninguém sabe? Pessoas que trabalharam lá e que vazaram informação dizem que tem seres vivos e mortos e naves acidentadas nessa área 51, 52 e 53. Mas eu queria só falar mais uma coisa da audiência. Sim. Tudo isso indica, fazer uma leitura de contexto na história toda, que parece que tudo isso, essa divulgação em massa nos meios de comunicação, falando sobre OVNI, os americanos também, que em algum momento, e que talvez não esteja muito longe de acontecer isso, eles reconheceriam o fenômeno como extraterrestre. Então seria uma espécie de preparação da população mundial para uma revelação cósmica, ou seja, a civilização terrena seria inserida num plano mais abrangente, um plano cósmico.
Você acha que o pessoal está preparado para conhecer e saber tudo isso? Eu acredito que está em preparação. Não está preparado, mas está em preparação. Mesmo porque alguns segmentos teriam que ser bem conversado isso, por exemplo, segmentos religiosos, os segmentos políticos, porque a gente teria que ter uma espécie de exopolítica. Sim. Porque isso não existe ainda normatizado, vai ter que se normatizar, porque a hora que ficar aberto, a gente vai estar tomando um cafezinho aqui e a Carol vai estar, inclusive, né, fazendo um café com Carol com essa terrestre aqui e entrevistando. Não me abduzindo, porque eu tenho marido, filhos para cuidar, eu agradeço, né, gente? Ai, que papo gostoso. Dava pra gente marcar, gente, vários episódios, não é? Sim, a gente pode voltar futuramente aqui, sem problema. Quem sabe um dia eu faço o podcast. Então, né? Aí você me chama no podcast. Aí eu chamo até com as minhas amigas pra gente, te encher de pergunta. É isso aí. Gente, eu tô até emocionada de ter participado aí, de poder pegar nesse fragmento e a gente entender o quanto esse mistério, quanto essas coisas são bacanas pra gente, que é leigo. Eu imagino pra você que é um estudioso no assunto, pra vocês que me seguem, claro que você tem muito mais seguidores, mas assim, vão lá fuçar no YouTube dele, no Enigmas e Mistérios, ele apresenta o programa, deve ter um material riquíssimo. Tem, inclusive, né? Sobre a audiência, a gente publicou um vídeo agora recente lá, então se você quer saber um pouquinho mais, entra lá e se inscreve no nosso canal. Se inscreve com certeza. E se inscreve também no canal da Carol. Por favor, né? Gente. Você que é do meu canal aí, ajuda a Carol também, entra lá. A gente chegar a 1000, ainda não tenho nem 1000. Então, vamos fazer chegar a 1000, pessoal. Vai lá, ó, se inscreve para ela subir rapidinho. Eu quero te agradecer muito, porque é um material, assim, o teu empenho, o desenvolvimento das suas pesquisas, é gostoso de ver, sabe? A verdade que você passa é com todo esse material e o que eu falo, a gente não está preparado, mas temos que ver e caminhar, porque tem muita coisa, né? Se eles abrissem realmente tudo que está confidencial por aí, né? Nós iremos ficar chocados, eu acho. Com certeza. Né? Vai chocar muita gente, vai ter muita quebra de paradigma. E a gente vai ter que ter uma mudança na nossa mentalidade, né? Vai ter que ter uma transformação em termos de civilização muito grande para a gente compreender tudo isso. E agradecer a Diconto e quero agradecer a você por estar aqui hoje no programa com essas histórias maravilhosas. São mistérios e coisas que eu acredito que quando forem reveladas, muita gente vai entender que não era loucura, às vezes perdem a credibilidade. Muita gente vai ficar de queixo caído. Não é? Vai. Então, gratidão de verdade por todo esse material e por compartilhar comigo. Eu que agradeço e assim, futuramente a gente volta aí, ou com o podcast da Carol, ou com café, com certeza pode contar comigo. Obrigada. Gente, gratidão, viu? Fica com Deus, semana que vem tem mais Café com Carol. Um beijo.